Ali eu tive a pior notícia da minha vida. Eu olhei pra ela e falei assim, é sobre minha mãe, né? Ela falou, é. Aí eu falei, então a gente perdeu ela também? Meu, nessa hora minhas pernas ficou bamba, eu não sabia mais o meu nome, eu não sabia mais de nada, nada. Eu só queria xingar Deus. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu só queria fazer isso. Porque ele já tinha me tirado tudo. O meu primeiro processo de luta eu tinha 4 anos de idade. E eu pensando que a minha vida ia melhorar, só piorou. Eu falei, ué, cadê meu Deus? E aí eu voltei para a sala onde tem vista para o quarto onde os meninos estavam. E eu falei, e aí Deus, o que eu faço? Aí Deus falou assim para mim, se você desistir agora, quem vai ajudar eles a levantar? Você pode perder tudo, você só não pode me perder. Ali eu entendi que Deus me amava, mesmo passando por todas as dificuldades que eu passei. Eu liguei pro meu pai estava aqui em São Paulo, falei, pai, ela faleceu, a gente precisa de ajuda. Aí o meu pai falou, tô indo buscar vocês. Eu falei, pai, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E ele falou, eu estou indo te buscar. Ele não me perguntou pra mim se eu queria. Eu estou indo. Aí ele foi. E eu fiquei com aquele questionamento dentro de mim ainda, sabe? Por mais que eu ouvi a voz de Deus aquele dia, eu ainda fiquei questionando dentro de mim. Mas eu aceitei. A gente começou a arrumar as coisas, empacotar tudo e não sei o que, pega documento, pega a roupa, pega isso e aquilo, beleza. Aí no dia seguinte, meu pai chegou lá no finalzinho do dia. A gente organizou as coisas no carro e voltou pra cá. A gente chegou aqui numa segunda-feira à noite. Na terça-feira, entre terça e quarta-feira mais ou menos, volta o meu pai para viajar de novo. E meu pai foi para Paraíba. A gente recebeu uma notícia do meu tio, o irmão dele, que não estava bem, que precisava de auxílio lá na Paraíba. Meu pai foi atrás. Não deixaram meu pai ver o meu tio no hospital, porque estava no auge da pandemia ainda. Tava uma loucura e meu pai querendo ver, meu pai querendo saber o que aconteceu, não deixaram ele ir. Com 8 dias que a gente chegou aqui em São Paulo, meu tio faleceu. Não deu um mês que eu perdi o meu primeiro tio por conta da diabetes, eu já tinha perdido outro. Foram 5 pessoas em menos de um mês. E volta eu de novo questionar Deus. E aí, Deus? E agora? E aquele mesmo processo da igreja que eu passei em 2019, que eu passei em 2020, voltei a passar em 2021. Voltei a pedir ajuda, porque eu não estava mais aguentando, não estava mais suportando aquela situação, né? E aí eu liguei para um dos meus irmãos lá da igreja, falei para ele, cara, você precisa vir na minha casa agora, porque se você não vir eu vou te... E ele foi. No meio do dia, assim, de repente, foi me buscar. Dali a gente foi para casa do pastor, a gente participou de um culto antes. Depois a gente foi para casa do pastor, eu falei um monte de coisa, eu nem me lembro, mas é que eu chorei pra caramba. Beleza. Aí eu fui me aproximando novamente de Deus, ali eu fui entendendo. Só que eu ainda tava com aquele peso, sabe, do luto dentro de mim. Aí um belo dia, num evento que eu tava da igreja, Deus falou assim pra mim, filha, me entrega. Tá doendo ainda porque você tá segurando, me entrega. E eu falei, mas por que eu vou te entregar? Mas é minha mãe, são os meus avós, são os meus tios, é a minha família. Me entrega. E diante de Deus, aquele dia, eu com o meu joelho dobrado no chão, chorando pra caramba, porque eu sou chorona. Eu falei, Deus, eu me entrego. Tá doendo, mas eu te entrego. E minha vida começou a ser transformada de uma maneira que não dá pra explicar, porque é só Deus que consegue fazer isso. Eu me lembro que nesses processos de depressão, de ansiedade, eu cheguei a escrever cartas de para minha mãe. Ela nunca leu. Significa que eu tô viva. Meu processo com a escrita começou desde cedo também, com frases, com versos, com cartas. E eu pensava assim, não, eu só vou escrever, porque eu tô sentindo isso, eu vou escrever. Mas eu entendi também que Deus me deu um dom da escrita. Não só o dom da pedagogia, do ensinar, do amar, sabe? Mas o dom de escrever. Entrou 2022, eu me inscrevi no programa do ProUni. Aí eu fui aprovada, eu consegui uma bolsa 100%, eu estava estudando numa outra faculdade para cursar pedagogia. Só que eu estava estudando à noite e era online as aulas, né? Não ficavam gravadas, então eu estava perdendo muitas aulas.
Quando foi em agosto, isso que eu já tinha me inscrito em vários lugares para trabalhar. Em agosto, surgiu uma vaga para trabalhar como auxiliar de sala de aula, numa escola particular. E eu tinha que mudar minha faculdade, né? Porque o horário ia ser basicamente o horário que eu estava saindo do serviço, não ia dar tempo de acompanhar a aula. Aí eu mudei a faculdade. Nessa mudança, perdi minha bolsa porque a faculdade não estava aprovando a bolsa. E aí eu tive que continuar pagando mesmo, mas comecei do zero praticamente. Isso, lembrando que em 2020 eu comecei a faculdade e eu parei o curso. Em 2021 eu parei de novo por conta das perdas. 2021, o restante do ano eu não estudei. 2022 eu consegui a bolsa. Em agosto de 2022 eu estava trabalhando numa sala de aula. Como assim? Tá. Aí eu fui indicada para uma outra empresa, para uma outra escola. Mudei de escola no finalzinho do ano. Aí eu fiquei mais uns meses trabalhando nessa escola e eu fiz uma prova do CIEE para ser estagiária na prefeitura de Guarulhos, mas eu fiz porque meu professor pediu para fazer. Eu falei, tá, vou fazer, né? Eu fui aprovada para a prefeitura de Guarulhos. Aí eu, tá bom, né? Então tá, então vamos lá, mudei de escola de novo. E aí eu fiquei nessa outra escola até o finalzinho do ano passado, porque eu fui aprovada para a prefeitura de São Paulo. Cara, isso é muito bom de se falar, sabe? Porque, pensa, Deus me deu a cura, Deus me deu a libertação, Deus me deu tudo, literalmente tudo, cara, tudo que eu precisava. E foi uma coisa, assim, surreal, porque aquela pessoa que estava ferida, que estava machucada, que estava ansiosa, que estava depressiva, que só pensava na morte, hoje tem vida. E aí é onde entra a minha história com a ENIAC.